Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu vou estar ensinando a fazer o cálculo com a mediana, tá? E aí a ideia é o seguinte, então a mediana aqui, pessoal, é um conjunto de dados organizados de modo crescente ou decrescente. É o valor que divide esse grupo em duas partes com a mesma quantidade de termo, tá, pessoal? O rol é a organização dos dados em ordem crescente ou decrescente. Então significa que o número vai estar, né, todo desorganizados, e aí a gente tem que colocar em ordem, beleza, meus queridos? Mas antes de mais nada, vamos entender aqui o primeiro caso. Aí fala o seguinte: se a quantidade de elementos for par, a média será a média aritmética dos dois valores centrais, né? Então, aqui, ó, o exemplo 1 está falando o seguinte: considere as seguintes notas. Então, nós temos a nota do Leandro aqui foi 11. A nota da Ana, 2. A nota da Júlia, 3. Do Caio, 9. Está pedindo para mim calcular a mediana dessas notas, né, pessoal? Só que aqui fala o seguinte: se a quantidade de termos for par, significa que eu tenho que colocar em ordem e depois analisar os dois valores centrais. Então, já conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, é par. Então, eu já sei que ele é par, então significa que eu vou somar os dois valores centrais. A primeira coisa, eu vou colocar em rol. Então, aqui, ó, rol, que eu vou ter que organizar esses dados, não é? No caso aqui, a nota. Então, vai ficar 2, 3, olha aqui, 9 e 11. Então, pessoal, significa que eu vou pegar esses dois valores aqui, somar eles e dividir por 2. Então, vai ficar 3 mais 9 e vou dividir por 2. 3 mais 9 vai dar 12, e 12 dividido por 2, então a minha mediana aqui, ó, vai ser 6. Beleza, pessoal? Tranquilo? Olha o exemplo 2. Calcule a mediana do conjunto de números representado pelo quadro abaixo. Então, ou seja, esse conjunto de números a gente pode também entender por elementos. Então, eu posso contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sei que a quantidade de elemento aqui é ímpar. Então, a análise que eu vou fazer é só do valor central, do meio, tá? Então, antes de resolver, vamos ver aqui o que fala o segundo caso. Se a quantidade de elementos, no caso número, for ímpar, aqui a gente já sabe que é ímpar, né? A mediana será o termo central, ou seja, o valor do meio. Mas antes de eu analisar aqui, eu tenho que colocar em rol. Então, vou escrever a palavrinha aqui, rol, e organizar esses dados. Então, 3, 4, 5, 7 e 9. Então, aqui, ó, por lado direito eu tenho dois valores, né? E por lado esquerdo também dois. Sim ou não? Significa, meus queridos, que eu vou fazer a análise somente do 5. É o valor que está no meio, entre dois números. Então, a minha mediana é o valor 5. Beleza? Tranquilo?